sou Rodrigo Monteverde, sou instrutor de treinamentos e hoje vamos falar sobre mecânica básica. Alguns conceitos de mecânica básica, vamos falar sobre alguns temas de uso no dia a dia e conforme for surgindo as dúvidas, vão anotando para poder enviar para nossos canais de comunicação, ok? Para a gente iniciar o assunto de manutenção mecânica, mecânica básica, vamos falar sobre metrologia primeiro, tá? Metrologia, ela vem do grego, tá? Metrologia, significa unidade de medida, que é o metro, e logia, que é o estudo das unidades de medida, tá? Então, vamos começar falando de metrologia. O que é medir? Medir é comparar uma dada grandeza com outra da mesma espécie, tomada como unidade. Na antiguidade, as unidades de medidas eram as dimensões dos membros dos reis. Então, na antiguidade, tudo que era medido era comparado com as dimensões do rei. O braço do rei era jarda, palma do rei, o tamanho da mão do rei era um palmo, o passo do rei era uma unidade de medida, o comprimento do pé do rei era uma outra medida, a braça do rei, que eram os dois braços abertos, era uma outra medida, da ponta do dedo ao cotovelo era o cúbito, era uma outra medida, a polegada era a largura do polegar do rei, o côvado era 3 palmos do rei, então eram algumas medidas que usava-se antigamente, tá? E o problema era quando o rei morria, né? Quando o rei morria, entrava o seu sucessor, mas as medidas nunca eram as mesmas do antigo rei. Por isso resolveram deixar um padrão de medidas, daí nasceu o metro. Então, essa é uma historinha só para a gente entender como é que começou isso aí, por que tem essas medidas e como que ela é utilizada no dia a dia, né? Então, vamos só contextualizar para a gente dar uma sequência aí nos nossos treinamentos. Falando de medidas, tá? Vamos começar a falar de medidas de escalas. Vou falar de uma régua graduada, tá? Ou régua com escalas, tá? Uma régua comum, tá? Tem na parte superior as medidas em milímetro e na parte inferior as medidas em polegada, tá? Primeiro vamos dar uma entendida nas medidas em milímetro, tá? E a hora que a gente tiver as medidas em milímetro definidas, a gente faz alguma coisa sobre polegadas também, tá? Pra gente entender, porque é uma coisa que a gente vai usar bastante durante as manutenções. O centímetro da régua graduada, ele tem algumas divisões dentro deles, na verdade 10 divisões, que são o milímetro, tá? Então, na parte de baixo do desenho aí, está representando as dimensões, as 10 divisões dentro do centímetro, que representam o milímetro. Então, um centímetro tem 10 divisões, essas 10 divisões, cada uma delas tem 1 milímetro, tá? Então, fica bem fácil de compreender, tá? Ok, como exercício, vamos pegar um parafuso e medir o parafuso para comprar um parafuso ou para requisitar um parafuso na seção de peças. Então, a gente pega a cabeça dele, tá? Mede o comprimento do corpo sem contar a cabeça, tá? Então, eu tenho eu vou ter 25 milímetros de comprimento, tá? Olha lá, ele tá no 25 milímetros. Então, um parafuso de 25 milímetros de comprimento. Eu conto a parte com corpo liso e conto a parte com rosca também, tá? Eu tenho que somar as duas partes para me pedir esse parafuso.
E agora, no desenho ao lado, vamos medir uma peça, ver o comprimento total dela, tá? Dos 50 milímetros até os 77 milímetros, eu tenho 27 milímetros de comprimento nessa peça, tá? Próxima peça, vamos medir o comprimento total dela. Então, tem que alinhar lá dos 100 milímetros até os 135 milímetros. Então, eu tenho 35 milímetros de medida de comprimento desse material aí, dessa peça. Vamos medir o comprimento desse rebaixo, tá? Então, encosta a régua graduada na parte inferior dele e eu levo ele na reta da escala em milímetros para mim saber a medida, tá? Como está no 33º milímetro, 33 milímetros. Mesma coisa no comprimento dessa peça, dos 50 até o 103, 53 milímetros. E aí, do mesmo jeito, do 105 até o 144. Então, eu vou ter 29 milímetros, ok? Bem tranquilo, né? Bem simples. Abertura do compasso, fazer o raio de algum círculo, uma circunferência. No caso aí tem 30 milímetros. O diâmetro de uma esfera pode ser o diâmetro de um parafuso, no caso. Se eu pegar um diâmetro que começa com 25 e termina lá no 89, eu tenho 35 milímetros. E aí eu tenho um que começa no 102 e termina lá no 142. Então, tenho 40 milímetros. Ok? Vou fazer mais alguns exercícios para medidas de cabeças de parafuso. Então, quando eu vou medir a cabeça do parafuso, primeiro eu coloco a lateral da cabeça do parafuso no zero, né? E vejo quantos milímetros que tem a cabeça desse parafuso. Esse é um exercício para a gente entender qual chave que eu uso para apertar aquela porca ou a cabeça do parafuso, tá? É bem tranquilinho também, é só para a gente ter uma noção de como fazer e desmistificar essa parte de medidas em milímetros, tá? Então, aí na parte superior, a gente tem 6 milímetros. Na parte inferior, a gente vai ter 8 milímetros, tá? Cabeça do parafuso ou a porca. Então, eu pego na parte reta do sextavado e coloco na parte oposta. Tem um outro que está com 10 milímetros ou 1 centímetro. Aí ele está com 11 milímetros, então 11 milímetros a medida. Aí eu tenho 15 milímetros. Aí eu estou com 19 milímetros. E nesse exercício eu tenho 22 milímetros, tá? Então, a cabeça do parafuso, a chave que eu vou usar para apertar essa porca, parafuso, seria de 22 milímetros. Quando a chave, a medida bate certinho, quer dizer que é em milímetros. Vamos dar uma olhada agora nas unidades, na parte inferior da régua, né? Que é a parte de polegadas, tá? Polegadas fracionárias. Na polegada a gente tem o 0, 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, meia, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 e 1 polegada. Essas são as unidades de polegadas mais comuns, tá? São as unidades mais utilizadas no dia a dia, mas a gente tem mais algumas outras divisões aí, como 32, 64, 128, então vai aumentando o leque e aumentando a precisão entre
as divisões aí da polegada fracionária. Mas como essas são as medidas mais comuns, vamos utilizar apenas elas, tá? O mundo inteiro utiliza a unidade de medida em milímetros, com exceção da Inglaterra e Estados Unidos, que utiliza a polegada, que é o símbolo, essas duas aspas na parte superior aí. Para a gente entender sobre polegada, nada melhor do que a gente entender sobre o inteiro, tá? Um inteiro, uma medida inteira, tá? Que seria 1 polegada, tá? Metade, se eu cortar no meio, dividir em duas partes, eu tenho meia, seria metade. Se eu cortar essas duas partes no meio, uma parte dessa seria 1/4. Se eu cortar esse 1/4 no meio, eu ia ter uma parte com a medida de 1/8. Então, sempre cortando no meio, ou seja, fracionando por 2. E se eu dividir no meio esse 1/8, eu tenho 1/16, tá? Que é a base do que a gente vai estar trabalhando na polegada fracionária, tá? 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16, 14/16, 15/16 e 16/16, que seria um inteiro, tá? Porém, na polegada fracionária, a gente não deixa números pares, tá? Sempre que a gente vai deixar uma unidade de medida, a gente sempre tenta deixar a menor divisão, o menor número que pode ser dividido na parte superior. Então, no caso, 1/16, só pode ser dividido por 1, então continua 1. 2/16, ele pode ser dividido por 2, para transformar em 1/8, e assim por diante, tá? Vamos dar uma olhadinha em como que a gente vai trabalhar com isso, tá? Então, no caso, essa unidade da régua graduada é uma unidade tenho 16 divisões nessa régua, e essa unidade de 16 divisões, estou utilizando uma parte dela, tá? Então, seria o 1/16. Eu aumentei a unidade, então agora são duas partes, tá? São duas partes. Quando eu tenho duas partes, esse 2 na parte de cima da fração, eu consigo dividir ele por 2 também, tá? Então, ele vai se transformar, se eu dividir a parte de cima por 2, divido a parte de baixo por 2, ele vai se transformar em 1/8, tá? Então, é 1/16, 1/8. Agora eu tenho 3 partes da polegada, tá? No caso, 3/16. Como 3 é um número que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, então eu não consigo dividir por outro número inteiro. Então, essa vai ser a polegada fracionária 3/16. 4 unidades, 4/16, pode ser dividido por 2, se torna 2/8, que pode ser dividido por 2 mais uma vez, que se torna 1/4. Então, 4 divisões da minha régua graduada, e eu tenho 1/4 de polegada. Quando eu tenho 5 unidades de medida dessas 16 frações, eu tenho uma unidade que não consegue ser dividida por outro número, tá? 5/16. Então, 5 não pode ser dividido apenas por 1 e por ele mesmo, em números inteiros. Então, tem que fazer a divisão, não consigo, então, continua sendo 5/16. 6/16, eu consigo dividir por 2, 3/8. 7/16, eu não consigo dividir, continuo 7/16. 8/16, eu consigo dividir por 2 e por 2, que se transforma em meia. 8/16 seria meia polegada. 9/16, só consigo dividir por 9 e por 1, então não tem como fazer divisões. 10/16 eu consigo dividir por 2, que se torna 5/8. O 5 não consigo dividir por mais nenhum número, então continua sendo
5/8. 11/16. 11 também eu não tenho divisão exata com o número 11, então não consigo dividir ele por outro número. O 12/16 eu consigo dividir 6/8 e, mais uma vez, 3/4. 13/16, eu não consigo dividir o 13 por nenhum outro número, é por 1 e por ele mesmo. 14/16, eu consigo dividir por 2, que vai dar 7/8. O 7 eu não consigo dividir por outro número, então vai continuar o 7/8, tá? 15/16, o 15 eu não tenho nenhuma divisão que eu consigo fazer, na parte superior e na parte inferior, então eu vou ter que, não consigo dividir ele por 2, então vou manter o 15/16, tá? E o 16/16, 2, se eu dividir o 16 por 16, ele vai dar 1 polegada. Então, essas são as frações dentro de 1 polegada, tá? São frações que a gente vai utilizar bastante aí no dia a dia, tá? A gente usa medida de broca, medida de chave, medida de parafuso, medida de porca, tá? Então, é uma parte da manutenção que é muito importante, que é a parte de unidades de medidas, tá? Vamos dar uma olhadinha nas cabeças de parafusos, né? Ou porcas, como a gente viu em milímetros, e agora na polegada, tá? 2/16, que seria 1/8. Então, uma porca, 1/8. 4/16, 2/8, 1/4. 5/16, não tem como dividir, vai ser 5/16 mesmo, 5 frações de 16. Aí eu tenho 6 frações de 16, que eu posso dividir por 2, então vai para 3/8. 8/16, tem uma divisão por 2, mais outra divisão por 2, mais outra divisão por 2. Então, consigo chegar na metade, meia polegada. Aí eu tenho 11/16, que é uma fração que eu não tenho como dividir ela. E eu tenho 12/16, dividido por 2, 6/8, por 2, 3/4, tá? 3/4 de polegada. Aí o 15/16, não tenho divisão por 15/16, continua sendo uma porca 15/16, ou uma chave 15/16, para pegar nessa porca. Aí eu tenho uma medida superior a 1 polegada. É 1 polegada e 8 frações de 16, ou seja, 1 e 4 frações de 8, ou 1 e 4 frações de 2 frações de 4, ou, no caso, uma chave 1,5, tá? Vai pegar nesse parafuso ou nessa porca. E aí eu tenho 2 unidades de medidas de polegada, tá? Então, seria 2 polegadas. Metade de 1 polegada, outra metade mais 1 polegada. Então, 2 polegadas, tá? Acho que ficou bem tranquilo para interpretar. Vamos dar uma olhada aí no quanto que vale cada medida dessa de polegada fracionária em milímetros, tá? Um 1/16, ele corresponde a 1,58 milímetros. Então, não dá nem 1,5, nem 2 milímetros. Ele dá 1,58, tá? 1/8 de polegada, ele corresponde a 3,17 milímetros. 3/16 de polegada corresponde a 4,76 milímetros. 1/4 corresponde a 6,35 milímetros. 5/16 é 7,93 milímetros. 3/8, 9,52 milímetros. 7/16, 11,11 milímetros. Meia polegada, 12,70 milímetros. 9/16, 14,28 milímetros.
5/8 corresponde a 15,87 milímetros. 11/16 corresponde a 17,46 milímetros. 3/4 corresponde a 19,05 milímetros. 13/16 corresponde a 20,63 milímetros. 7/8, 22,22 milímetros. 15/16 dá 23,81 milímetros. E 1 polegada corresponde a 25,40 milímetros. Essas são as transferências de polegada para milímetro, tá? Para facilitar o uso no dia a dia, tá? Então, você tendo noção de que polegada corresponde ao milímetro, a medida em milímetro, se eu tiver uma régua que mostra só o milímetro, eu consigo entender o que aquilo representa em polegadas. Como identificar um parafuso, se ele é polegada ou se ele é milímetro, tá? Que quando tem um parafuso milímetro ou um parafuso polegada, a rosca dele é diferente, o perfil do filete de rosca é diferente. Então, eu não posso colocar um parafuso polegada onde é 1 milímetro e nem fazer o contrário, colocar um parafuso milímetro onde é polegada. Então, cheguei no meu equipamento, olhei para a cabeça do parafuso, consigo identificar se ele é um parafuso polegada ou se ele é um parafuso milímetro. Os parafusos em polegadas, eles são representados por riscos na cabeça. Esses riscos apontando para o centro aí, eles representam que o parafuso, ele é um parafuso em polegadas, tá? Já quando o parafuso é em milímetro, ele tem uma identificação na cabeça dele com uma numeração métrica, tá? No caso desse aí é um 8,8, isso aí representa a dureza do parafuso, tá? Mas quando eu identifico a dureza do parafuso na cabeça dele, eu sei que ele é um parafuso em milímetros, tá? Não vai ser um parafuso com dimensões em polegadas, tá? Então, na polegada eu tenho essa identificação, e no milímetro eu tenho essa identificação 8,8, 10,9, 12,9, e assim por diante, tá? Então, depende muito da dureza, tá? Quanto maior o número, maior a dureza do aço com que foi produzido o parafuso e maior a resistência dele ao torque. E quando eu tenho alguma identificação relacionada à polegada, a quantidade de riscos que eu tenho apontando para o centro me identifica qual que seria a dureza desse parafuso. Então, esse daí tem 6 riscos apontados para o centro. Eu tenho uma dureza próximo do parafuso 8,8 em milímetros.